podcast Jungiando, o podcast do Instituto Jungiando sobre psicologia analítica. E o tema desta temporada é o Manual da Mente. Queremos falar sobre saúde mental de um jeito claro e acessível, desmistificando patologias psicológicas e proporcionando uma compreensão mais profunda do tema. Vamos mergulhar nos mistérios da mente, explorando a saúde mental e os desafios psicológicos da nossa época. A ideia é trazer reflexões que fazem sentido no dia a dia, conectando a psicologia com a arte, a música, a literatura, o cinema e com a vida real. Porque conhecer a mente é entender a nós mesmos. E entender é o primeiro passo para cuidar. Eu sou a Mayara Suguaia. E eu sou a Patrícia Lopes. Eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e convidamos você a vir com a gente nessa jornada. Hoje nós vamos falar sobre depressão, uma das condições mais comuns e ao mesmo tempo mais mal compreendidas da saúde mental. Nesse episódio a gente tem o objetivo de falar sobre a depressão, desmistificando essa doença, né? Diferenciando de tristeza, o que é um transtorno depressivo e o que é tristeza, discutindo as formas de cuidado e, claro, trazendo a visão da psicologia analítica para contribuir com a compreensão desse tema. Muitas pessoas passam anos sem diagnóstico ou então acreditam que a depressão é apenas falta de força de vontade. Nós vamos esclarecer isso hoje. E o que a psicologia tem com isso? Muito bom. Então, para a gente colocar aí num contexto, né, o que a gente sabe sobre a depressão, eu vou trazer alguns números aqui, algumas informações. Esses dados são dados, né, confiáveis, a gente pegou aí dados da OMS. Segundo a OMS, gente, olha isso. A depressão afeta cerca de 5% da população mundial. É muita gente. Além disso, né, a depressão ela é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Afeta mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades. Aqui no Brasil, a prevalência, né, de depressão ao longo da vida é estimada em algo em torno aí de 15,5%. Isso a gente viu num estudo epidemiológico de 2022 do Ministério de Saúde do Brasil. Também observamos, e isso é uma questão, né, um aumento significativo de depressão entre adolescentes, entre jovens adultos. Antes, eu lembro na época da faculdade, até a gente conversava, né, era uma condição que a gente via muito no público da terceira idade. Ainda vemos, é uma parte da vida, né, que às vezes tem um isolamento social, o corpo já não responde mais, tem N fatores, né, que podem levar ao adoecimento, né, enfim, uma depressão na terceira idade. Mas a gente está vendo muito também agora, e se falando muito também, desse aumento significativo, né, de depressão entre os jovens também, de 18 aí a 24 anos. E aqui no Brasil isso cresceu de 5,6% em 2013, olha isso, gente, mais que dobrou, para 11,1% em 2019, conforme o estudo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia. Sem considerar isso, né, ainda como os dados da pandemia, que deve ter ficado mais. Exato, ainda. Eu procurei bastante dados, né, mais atuais, eu não encontrei assim isso nada que fosse muito confiável. Mais, né? Com certeza aumentou mais, com certeza. E, bom, globalmente, então, a depressão ela é uma das principais causas de doença e incapacidade entre os adolescentes, né? Vamos falar de depressão na visão, né, da psicologia junguiana e tal, mas antes vamos começar do começo. Então, vamos falar o que é depressão, né? Não sei se vocês conhecem, quem é psicólogo e ouve o podcast com certeza, né? Os psiquiatras, enfim, os estudantes de psicologia, mas a gente também tem bastante ouvinte que é curioso e que não necessariamente é da área, né? Tem um livro, um manual, que é o DSM, né? E o DSM, ele tá na sua 5ª versão já. Nesse manual, a gente tem todos os transtornos, a gente tem os tipos, a sintomatologia, enfim. Ele é utilizado, né? E é um livro bastante de confiança aí, que tanto
nós psicólogos utilizamos, né, os psiquiatras, mas enfim, ele é o diagnóstico aí que a psicopatologia basicamente usa, né? O DSM, ele é da Associação de Psiquiatria Americana, né? Uhum. E que é esse manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. E como eu falei, está aí na sua 5ª versão. No DSM-5, a gente tem lá que os transtornos depressivos, eles incluem vários subtipos, né? E aí a psicopatologia vai definir que eles são. Eu vou ler aqui a definição que tem lá no DSM-5. Que os transtornos depressivos são transtornos disruptivo, da desregulação do humor. Tem também o transtorno depressivo maior, incluindo episódio depressivo maior. Tem o subtipo transtorno depressivo persistente, também chamado de distimia. Tem o transtorno disfórico pré-menstrual, o transtorno depressivo induzido por substância, medicamento, enfim. O transtorno depressivo devido a outra condição médica. E o último subtipo aqui, que é o outro transtorno depressivo especificado e transtorno depressivo não especificado. Tá, Mayara, não entendi nada. O que é esses nomes todos que você está falando? Esses são alguns subtipos aí de transtorno depressivo. Mas cada um vai ter uma característica e tal, né, uma questão específica, mas como característica comum desses transtornos, né, desses subtipos que eu falei, eles têm em comum, então, a presença de humor triste, vazio, ou irritável, né? Acompanhado aí de algumas alterações somáticas, cognitivas muitas vezes, né? Alterações somáticas, cognitivas, que vão afetar significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. E aí o que difere, né, esses vários subtipos que eu falei, é a duração, o momento que a pessoa tá, né? A etiologia, né, da origem disso, enfim. E no DSM a gente tem lá, né, os sintomas, mas o DSM, claro, ele é uma linguagem técnica, então é uma linguagem difícil, né? Então, para o podcast, eu achei melhor a gente pegar em algum local aí, algum site confiável também, algum local confiável, mas que não fosse tão técnico quanto o DSM. E aí, no site do Ministério da Saúde, eu achei bem legal aqui algumas especificações e trouxe para vocês. Lá no site, então, fala do humor depressivo como um sintoma. O que seria o humor depressivo? É a sensação de tristeza, de autodesvalorização, sentimento de culpa. Lá no site comentam também assim que as pessoas, né, com depressão podem acreditar que perderam de forma irreversível a capacidade de sentir prazer ou alegria. Tudo parece vazio, o mundo parece sem cores, né, sem alegria. Muitos se mostram mais apáticos do que tristes. É aquela coisa de sentimento da falta de sentimento, né? Não consigo sentir nada. Isso é uma expressão bem comum, né? Que a gente ouve nos pacientes depressivos. Não consegue sentir, não é que sente tristeza, não sente nada. E é esquisitíssimo, né? Você não sente nada. Porque acha que tá tudo bem, né? Eu só não sinto nada, mas tá tudo bem. Não sinto nada. E muitas vezes eles vão se julgar um peso para os familiares, para os amigos, né? Por isso que algumas vezes, né, temos pacientes aí que vão ter ideação suicida, né, como um alívio aí para si mesmo ou para os familiares, né? Fazem uma avaliação negativa, né, sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o futuro. Percebem as dificuldades como intransponíveis, então fica aquela coisa de tudo é muito difícil, impossível de mudar. Quando existem, né, pensamentos suicidas, muitas vezes eles vão desde o desejo, né, de acabar com tudo, acabar com aquele sofrimento, algumas vezes até com planos detalhados, né, de pôr fim à sua existência. Esses pensamentos, claro, eles devem ser sistematicamente investigados, né, e na terapia que a gente vai dar todo esse apoio junto com a medicação que o psiquiatra, né, vai indicar para ter o apoio, né, da químico ali que é importante, mas esses pensamentos têm sim que ser levados para o psicólogo, para ser discutidos. Quando a gente deixa de falar é que é o maior perigo, né? Então, exatamente, porque, justamente isso, né? Falar, tá tudo bem, eu só não tô sentindo nada, tá tudo bem, eu não busco um auxílio, né? Não recorro a uma terapia, um psiquiatra, uma medicação, um tratamento que seja. Sim.
E tudo isso é um sintoma, né? É. Humor deprimido. É, um humor sintoma. deprimido é um sintoma. Então, por isso que é importante a gente falar tudo isso que eu falei aqui, por exemplo, pra gente não cair naquela de tô triste, tô com depressão. Não, é muito mais que isso, né? Humor deprimido com todas essas matizes que eu comentei aqui. E mais alguns outros sintomas que E você vai mais falar, alguns que eu vou né? falar agora. A gente tem também muitas vezes um retardo motor, uma falta de energia, um cansaço excessivo, até uma lentificação do pensamento, uma falta de concentração. Queixas de falta de memória também é muito comum, né? De vontade, de iniciativa. Insônia ou o contrário, sonolência. A gente tem também muita mudança do apetite. Geralmente é diminuído, mas também pode ter pessoas com aumento de apetite, né? E sempre, né, com maior interesse por carboidrato e doces. Tem a redução do interesse sexual. Dores e sintomas físicos e difusos, como mal-estar, cansaço, queixas digestivas algumas vezes, dor no peito, taquicardia, sudorese. E um que eu acho que é clássico da depressão, que é a perda de prazer em atividades que antes a pessoa gostava ou tinha interesse. Mas aí, peraí, né? A gente teve uma semana muito estressante, muito puxada. Mayara, eu me encaixo em todos esses sintomas. E Sim. agora? Tô doente? Depressão. É isso que é? A gente ticar todos os itens da lista e se diagnosticar, então, com depressão? Não, né? Cuidado. Calma, que esse diagnóstico, ele precisa ser feito por um especialista. Exato. Né? Ele vai levar em consideração sempre o contexto que você está vivendo, o histórico do que você está vivendo e só a intensidade do sintoma. Então, eu estou sentindo um cansaço excessivo, uma tristeza muito grande. Mas se ele não tiver duração e não tiver uma história, também não condiciona para um diagnóstico de um transtorno. Então, tudo isso precisa ser levado em conta para a gente não dizer que, então, eu tiquei todos os itens da lista e eu tô deprimido, né? Até porque, como a gente falou no nosso primeiro episódio, né, dessa nova temporada, nós temos emoções e as emoções são para serem sentidas, né? Então, a tristeza é uma emoção. É que, como sociedade, muitas vezes, a nossa sociedade aqui brasileira, principalmente, a gente vai muito para extroversão, né? A gente tem essa característica. E tudo que remete à introversão, a gente tem um certo medo de cair nesse lugar, né? E tem fases da vida que a gente vai ficar mais introvertido, que a gente precisa, na verdade, ficar, né? Num movimento, a energia mais recolhida, a energia mais introvertida, né? E esses momentos a gente passa ali perto da tristeza, muitas vezes, né? E muitas pessoas não sabem lidar com isso. Como sociedade, eu acho que a gente não tá sabendo lidar com isso, né? Com esses momentos. E aí já joga direto na questão da depressão, né? Como a Dani falou, tem a questão do contexto. Eu tava pensando aqui, né, Dani? Por exemplo, uma pessoa que tá vivendo um luto. Seja de um ente querido que faleceu, ou, sei lá, de um relacionamento, de uma perda de um emprego. Algo que era importante pra essa pessoa. Gente, como que essa pessoa não vai ficar triste? Uhum. Essa tristeza faz sentido. É um contexto totalmente normal que a pessoa fique triste, fique mais recolhida por um tempo. Então, o luto não é uma depressão. Ele pode se tornar. Aí que entra o tempo. Aí que entra a questão da duração, né? O tempo que isso leva. Mas isso acontecer, por isso que o contexto é tão importante, né? O contexto, o histórico, como a Dani falou, e a duração dos sintomas sempre tem que ser levado em consideração. E aí a gente tá falando aqui, né, de será que é isso? Será que é aquilo? Eu acho que tem muitos mitos e muitas verdades sobre a depressão que seria legal a gente falar aqui, né? Bom, Mayara, mas só para não ficar nenhuma dúvida em relação a essa diferença, eu queria fazer uma pergunta para você, que eu acho que muita gente deve estar se fazendo agora e não sabe muitas vezes diferenciar. Então, se você puder trazer mais detalhes, exemplos pra gente aí, o que é em relação à depressão, né? A depressão é só uma tristeza? Não. Como a gente falou, a tristeza ela é uma emoção natural e passageira. Enquanto a depressão é uma condição psicológica, né? Que pode, de fato, paralisar a vida de uma pessoa. Porque altera a energia vital, né? O sentido de identidade dela. Ela, como a gente falou, né? Ela não se valoriza, ela não sente mais prazer, ela não sente as emoções. É como se ficasse perdido sem radar, né? Sem saber para onde vai, à deriva.
Então, isso altera, além da energia, né? Altera quem eu sou, a minha identidade. E, claro, altera o meu contato com o mundo, como eu vejo o mundo, minha perspectiva de futuro, de presente, inclusive. Então, é muito diferente, é muito mais do que só uma tristeza, né? Verdade, né? Porque a gente falou, né? Tem que levar em conta a duração, a intensidade, o contexto e principalmente se ela causa sofrimento, se é paralisante para a vida, né? Se a pessoa perde condições de vida, de qualidade de vida. E outra pergunta que eu acho que deve estar na cabeça de muita gente: depressão tem cura? Essa é uma pergunta complexa, né, Dani? Uhum. Porque, claro, o tratamento ele tem que ser feito com psicoterapia, com apoio de medicação, como eu falei, né? Também é importante. A gente fala muito, né? Na faculdade, a gente falava muito essa expressão, biopsicossocial. A depressão, ela também é biopsicossocial. Bio, porque vai ter uma parte biológica que a gente não pode esquecer, né, de neurotransmissores que sim ficam em falta no cérebro da pessoa quando está num quadro de depressão. Então, ela precisa ter uma dose a mais ali de dopamina, serotonina, noradrenalina, enfim, de todos os hormônios aí ligados à questão do humor, porque muitas vezes não consegue fazer essa captação, né, os neurotransmissores, enfim. Então, ela precisa ter esse apoio biológico. Então, tem a parte bio, tem a parte psico, né, que aí é toda a história de vida dessa pessoa, como ela lida com as emoções, a questão do autoconhecimento, o contato dela com a sombra, com os complexos, enfim, tudo, né, tudo aquilo que nós conversamos tanto aqui e que vamos falar mais ainda hoje. E tem a parte social, né, tanto do contexto que ela tá, do luto, por exemplo, que eu falei, ou da gente estar vivendo numa sociedade cada vez mais produção, e tudo muito acelerado e cada vez mais superficial os contatos. Acho que como sociedade a gente está falhando um pouco nisso, né? A gente está, de alguma forma, tornando tudo muito eficaz, muito eficiente, mas pouco profundo, pouco olho no olho, pouca relação humana, tudo é prático, tudo vence rápido, né? As relações são descartáveis. Eu gosto muito daquela ideia do Bauman, né? Da modernidade líquida, dos relacionamentos líquidos. Modernidade líquida não, dos relacionamentos líquidos, né? De tudo ser muito, muito etéreo. E, enfim, então, como eu falei, né? É biopsicossocial. Então, sim, o tratamento tem que ser feito com psicoterapia, com apoio de medicação. Porém, do nosso ponto de vista, né? Da psicologia analítica, a depressão, ela não deve ser vista só como uma doença, né? Mas olha só que legal, também é uma possibilidade de um chamado, né, Dani? Do inconsciente para a transformação. Uhum. Essa visão do Jung, eu particularmente acho muito legal, de não é a doença pela doença, né? É o pra quê, né? Não é uma falha. Não é uma Deu falha. alguma coisa errada no sistema. Tem um porquê. Ela tem um pra quê, um porquê, e entender, e é um anúncio, né, de que alguma coisa não tá legal ali para eu olhar para isso. Então, o processo, né, de individuação que a gente tanto fala, de se conhecer e integrar as suas partes, pode ajudar a pessoa a sair desse estado, né, integrando aspectos aí reprimidos dessa psique. E aí eu queria ver o que vocês acham quando pensando em tudo isso, né? Aquela fala tão conhecida que muitos falam, depressão é coisa da cabeça. Ou que eu ouço muito também, às vezes, né? Casos assim, a pessoa... não, olha, fulano tá com depressão. Aí a pessoa fala, imagina, ela trabalha, ela estuda, ela acorda, ela faz tudo. Né? Ela segue uma rotina normal, como a gente tá falando que afeta, né, as atividades. E aí a gente fala, bom, se a pessoa tá seguindo o fluxo, logo ela não tá afetando a atividade de vida diária. Mas quem disse que não tá, né? E aí as pessoas vão falar, depressão é coisa da cabeça. Tem umas frases que são, nossa, terríveis pra isso, né? Várias, né? Tipo, falta de Deus. Uhum. É mente vazia. É frescura. Falta de trabalho. É coisa de quem não tem o que fazer. Gente, isso nossa, acho que é um dos aspectos mais preconceituosos e mais prejudiciais, assim, em torno da depressão. Porque, como eu falei, ela é um fenômeno biopsicossocial. Vai ter base biológica, vai ter base emocional, vai ter base social. Tem uma comprovação, né? Exato. E tem a parte simbólica, né? Que a gente estava falando aqui como psicólogas junguianas. Então, o Jung, ele ensina isso. E isso eu acho muito bonito. Que os sintomas, eles não têm que ser combatidos superficialmente, né? Mas compreendidos em toda a sua profundidade.
Pois é, né? Ninguém chega e fala pra pessoa, então ela tá com câncer, é falta de Deus. Ou ele quebrou a perna, é falta de ter o que fazer, né? Por que com os sintomas mentais a gente coloca isso como se eles fossem banais? Acho que aquele que a gente falou no episódio até anterior, né? Como a gente tem essa tendência a trabalhar a saúde mental como um tabu, né? A gente só vai falar quando a pessoa estiver ali num nível de saúde mental que visivelmente você fala, nossa, aquela pessoa não tá legal. Aí chega num nível que ela já não tá mais trabalhando, que ela não tá mais cuidando, né, de si, da casa, das coisas dela. Aí a gente fala, não, agora ela tá mal. Mas quem disse que antes ela também não tava e que ela já precisava de uma atenção, né? Uhum. É uma tendência mesmo. Eu gosto muito, sempre falo isso, né? Quando a pessoa fala, mas isso é coisa da sua cabeça. Uhum. Mas porque é coisa... sim, é coisa da cabeça, né? Porque é um transtorno, enfim. E quem disse que não existe? Porque a da cabeça não existe? Pelo contrário, existe sim, né? Tá... Olha as dificuldades que a pessoa passa. E aí, vamos trazer, né, alguns exemplos reais. A gente tá falando aqui, falando, vamos trazer alguns exemplos reais aí, práticos. Para ilustrar, a gente pensou em alguns exemplos aqui. Gente, isso aqui não é caso de paciente, que fique bem claro. A gente pensou aqui em coisas que a gente vê por aí, né, que é muito comum, digamos assim. A gente pensou em alguns personagens fictícios aqui, mas se as pessoas se identificarem, não é, como que fala? Uma pessoa específica. Não é uma pessoa específica, mas se você se identificar é porque é algo genérico, entre aspas, Baseado né? em fatos reais. Baseado em fatos reais, mas não é baseado em fatos reais, mas é algo comum, vamos dizer Qualquer assim. semelhança com a realidade É mera coincidência. Perfeito. Vamos lá, então. O caso 1 aqui, a gente batizou aqui, né, o título de O Executivo Sem Sentido de Vida. Pensa aí numa pessoa que, sei lá, externamente tinha tudo. Sucesso profissional, status, dinheiro. Mas internamente estava mergulhada em um vazio existencial. A depressão, nesse caso, né, o que a gente pode olhar na clínica, o processo terapêutico pode levar a gente a entender, né, que pode levar o paciente a entender, e a gente vai acompanhando nesse processo. Por exemplo, de que a depressão era um sinal que ele havia se desconectado do seu self, vivendo apenas para as perspectivas externas, né? E aí o trabalho analítico pode ajudar essa pessoa a resgatar os seus valores mais profundos, reencontrar um sentido. Um outro exemplo aqui é o caso da mãe que perdeu a si mesma. Isso aqui também é muito comum. Uma mulher que, após anos se dedicando à família, desenvolveu um quadro depressivo. Por quê? Porque ela havia perdido sua identidade própria, né? Reduzindo seu papel de mãe e esposa. Ser mãe de alguém, ser esposa de alguém, era quem ela era, né? Não tinha um outro papel só dela, né? Algo só dela. E aí o processo terapêutico pode ajudar essa pessoa a reconhecer os seus desejos individuais, reintegrar aspectos esquecidos aí da personalidade dela. Muito legal, né? Acho que são casos aí genéricos, mas que, como eu falei, né? Se você se identificou, não é mera coincidência. Porque são casos que a gente vê muito mesmo, assim, como um todo. E aí temos também que falar sobre o impacto social e familiar da depressão. Vocês concordam e vocês veem isso na clínica também? O quanto a depressão afeta não só a pessoa, mas a todo mundo que está ao redor dela? Uhum. Uma mudança da rotina, né, inclusive. E isso é pesado, né? Não só para a pessoa, mas para a família. Inclusive, às vezes a pessoa... Isso até intensifica mais como a pessoa se sente, porque ela sente que está sendo um fardo para a família, muitas vezes, né? Ela se culpa, enfim. Às vezes ela não dá conta, às vezes, de lavar uma louça, por exemplo, né? E aí o outro tem que ir lá fazer por ela. E isso vai gerando nela essa culpa também constante, que vai gerando essa sensação de fardo, né? Sim. Só um fardo. Fora os conflitos que podem acontecer, Sim. né? Do tipo, como assim você não consegue lavar uma louça? Você tá com preguiça, não sei o que, né? Exatamente. Enfim, pode ser bem complicada essa situação. Porque vai afetar, né? Como a gente estava falando, a produtividade, os relacionamentos, inclusive a percepção de si mesmo, né? E aí muitos familiares, amigos, enfim, não sabem lidar com a depressão, né? De uma pessoa querida, enfim. Por isso que é essencial a gente educar as pessoas sobre o que é depressão e como oferecer suporte sem reforçar o sofrimento, né? Do tipo, você não tá se esforçando, não tem por que você tá assim, você tem tudo, mas eu te dei tudo, né? Um pai falar para um filho.
Mas você tem tudo. Por que você tá assim? Você não tem direito de se sentir assim. Porque às vezes o pai se sente como Ingrato, se fosse... Né? Ou como se ele tivesse falhado também, né? Onde eu falhei com você. O pai, a mãe, enfim. Onde eu falei com você. Por que você tá assim? Você teve tudo. Você não tem o direito de estar assim. Então... Social é algo super controlável. Exato. Então, por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui, inclusive, de falar sobre saúde mental, porque isso é informação, né? Então, é importante essa psicoeducação. Exato. E a depressão, como a gente falou também, ela tem uma dimensão cultural que a gente não pode esquecer. Estamos aí em tempos de hiperprodutividade, exigências irreais, né? Tudo é muito instagramável, e no Instagram tudo é bonito, tudo tem filtro, todo mundo é feliz. Eu acho que caiu o filtro, né, do Instagram. Teve uma época aí que eles estavam falando de tirar e não poderia mais ter. Eu não sei se manteve. Eu acho que vai ter os próprios do Instagram. Então não é que eles são bonzinhos, não, e estão contra as coisas serem aparentes. Seria bom, né, se não tivesse. Eu acho que assim, pelo que eu entendi, tá? A atriz tal criou um filtro tal, não vai mais poder criar, só nesse assim. caso. Vai ter os próprios do Instagram. Isso interfere muito, né? Parece tão pouco, tão pequeno, assim. Tá tendo casos... Mas a pessoa busca aquele filtro fora dali, né? Sim, Não me aparento com o que tá ali na rede social. E isso me gera um desconforto muito grande, Aham. porque eu não sou aquilo que eu tô mostrando na foto. Abrindo uma janelinha aí no assunto de depressão, comentando isso que você falou, Paty, eu vi que tá tendo casos assim, da pessoa chegar no cirurgião plástico e falar, eu quero ter o nariz foto, né? que eu tenho no filtro. Já vi também. Porque antes a referência eram as atrizes, enfim, né, os artistas. Foto. Tipo, eu quero ter a boca da Angelina Jolie. Agora não, agora eu quero ter a boca que eu tenho quando eu tô com esse filtro. Que é ou seja, que não é nem uma coisa real. Né? A Angelina Jolie já é uma pessoa, né, que não é você, dela, com a genética dela. Imagina você com uma versão que não é você de uma coisa que não é real. Muito louco. Tende a não dar certo. Tá? Tende a não dar certo. Não vai ser uma mistura que vai ficar idêntica, vai ficar você. Veja bem, né? Veja bem. Então, é importante, né, quando a gente tá falando dessa parte cultural, da gente não esquecer que a gente tá tendo exigências irreais na nossa sociedade hoje em dia. Então, é comum que as pessoas se sintam inadequadas, fracassadas. Isso só, né, enfim, agrava mais ainda o quadro, né? Bom, acho que esse quadro, então, não é o que a psicologia tem com isso, porque a gente estava falando de psicologia até agora, né? É o que a psicologia analítica tem com isso. Agora a gente vai pensar um pouco sobre a perspectiva da psicologia analítica sobre a depressão. Na psicologia analítica, a depressão ela não é um transtorno clínico só. É um fenômeno, né, que precisa ser combatido. Pelo contrário, ela pode carregar uma grande carga de significado simbólico e que é muito importante. O Jung não via como um problema que a gente precisava eliminar, como eu falei, né? Deu um erro no sistema e você precisa corrigir. Mas como um estado que sinaliza uma necessidade nossa de transformação, né? De mudança interior. Então, a depressão como um sintoma psíquico não é uma doença apenas. Ela pode ser entendida como um chamado da psique, do inconsciente, para a introspecção, para a reorganização interna, para a autorreflexão. O papel do inconsciente, a gente sabe que, de acordo com Jung, ele é de compensar a consciência. Então, alguns conteúdos internos, quando a gente evita, porque eles são muito dolorosos, porque eles são incômodos, porque a gente não quer mexer nisso, né? Não quero falar disso agora. Alguns deles podem se manifestar como sintomas e, nesse caso, como sintomas depressivos. Muitas vezes a depressão surge quando tem um conflito entre os interesses do ego e as tendências do self. Ai, Dani, mas o que é isso? Assim, não é a mesma coisa? O ego, ele é o centro da consciência, né? Então, ele está ali naquele pedacinho, né? Que é a consciência. E na ilhazinha, né? Como um reizinho mandão, dizendo que isso aqui é mais importante ou aquela decisão é prioritária. E o self, como o centro da psique, né? Que está, se a gente pudesse falar, né? Tridimensionalmente localizado no inconsciente, porque o
o self, ele é o centro do inconsciente, da psique, e ele ao mesmo tempo é o todo da psique, ele pode ter demandas muito diferentes das demandas pequenas do ego. E quando isso acontece, né, a vida consciente pode estar desalinhada com o seu potencial, com a sua necessidade de desenvolvimento, né? Então, o ego está puxando para um lado, o self vai tendenciar para o outro, equilibrar a tendência. E aí vira uma briga mesmo, né? O self está puxando para um lado e o self é muito mais forte. Então, ele muitas vezes paralisa o ego através do sintoma. E esse colapso psíquico, ele pode ser um convite para a transformação. Sabe, você não consegue parar, a doença para você e você não tem outro jeito a não ser tentar uma maneira diferente de lidar com a situação. O Jung associava a depressão com aquele processo de retirada da libido, né? De regressão da libido. E o que é a libido? É a energia psíquica, né? Não é só o desejo sexual como a psicanálise usa. Para o Jung, a libido é a energia psíquica, a nossa energia de vida, de vontade. Ela é retirada do mundo, que ela estava investida no mundo, ela se recolhe. Então, como ela vai para o inconsciente, existe uma sensação de vazio, de externamente falta de apetite, falta de interesse, apatia, falta de motivação, que é o que a Mayara comentou lá do sintoma do humor deprimido. Esse recolhimento, ele pode ser um indício de que a psique está buscando uma nova reorganização. Então, para tudo aí fora, recolhe tudo, reorganiza aqui dentro, para depois a energia psíquica voltar para o mundo. O Jung, ele fez um estudo muito profundo sobre a alquimia. E ele compara os estados depressivos com o conceito alquímico da Nigredo, que é uma fase inicial do processo da individuação e que é caracterizada por pelas trevas, né? Pela dissolução, o sofrimento, o resgate da sombra. Então, é aquilo que a gente comentou até no episódio anterior, né? Não é fácil, é um processo trabalhoso, cheio de percalços. Essa não é uma fase fácil, né? Na mitologia, tem muitas histórias, né, que mostram que os heróis tiveram que passar por períodos de descida, né, ao submundo, enfrentar esses grandes desafios e depois voltarem transformados. Esse símbolo pode ser aplicado à jornada individual de cada um quando ela enfrenta uma depressão. Então, essa descida ao inconsciente pode ser muito assustadora, né? É muito desconfortável. Mas tem um potencial de renovação e de crescimento se o indivíduo conseguir elaborar isso e, claro, com suporte adequado, porque isso não é o tipo de aventura que a gente faz sozinho, né? A gente pode se perder no caminho. Todo herói tem que ter o mentor aí para ajudá-lo, guia, né? O guia para ajudá-lo aí. E eu tava pensando aqui, né? É muito interessante essa visão da psicologia junguiana, né? Porque a gente ganha isso da possibilidade, né? De enxergar as coisas como uma possibilidade. Então a pessoa tá passando por tudo isso, mas foi a possibilidade que aquela psique encontrou de mostrar o que a pessoa realmente precisava, de qual era o caminho dela, né? Qual era o caminho da individuação dela. Então, essa ideia da possibilidade, da transformação, é muito... acho que traz uma esperança até, né? É uma ressignificação, é um olhar que o Jung tinha. Eu acho que é muito legal, né? Quando a gente olha por essa ótica. E pensar isso já faz a gente tirar a ideia errada de que pra gente individuar, então a gente tem que deprimir. Não. Sim. Né? Cada um tem uma possibilidade, cada um vai ter um caminho por onde isso vai acontecer. Sim. Né? Por isso que a gente fala de jornada da individuação. Cada um faz a sua. Né? Não tem um padrão. Pode existir alguns parâmetros, mas não quer dizer nunca que uma vai ser igual a outra, às vezes nem parecida. Sim, sim. E falando de complexos, né? Que a gente falou que os complexos, eles podem, quando não elaborados, emergir como depressão. O que a gente pode comentar sobre isso? Na verdade, quando o ego não consegue lidar com esses conteúdos, a energia psíquica que estava ligada a essa situação
que pode ser uma situação traumática, uma situação não bem resolvida, ela se recolhe e ela leva a quantidade de energia psíquica ligada a ela junto para o inconsciente. E isso pode levar à depressão. A energia psíquica, ela é mais ou menos, comparando grosso modo, como o sangue no corpo. A gente tem uma quantidade específica circulando por todo o sistema, né? Se você pegar uma quantidade desse sangue e bloquear em algum lugar, a gente vai ter menos sangue circulando no resto, né? E uma quantidade parada ali, e as duas coisas são ruins. Falta sangue circulando no resto e aquela quantidade parada. Energia psíquica é semelhante. Então, uma quantidade significativa de energia psíquica retraída no inconsciente, presa a um complexo, vai limitar a quantidade de energia psíquica circulando na consciência e ainda vai potencializar esse complexo que está ali no inconsciente. Ele vai conseguir ter autonomia para realizar coisas na consciência. Então, a depressão ela pode estar associada algumas vezes à ativação desses complexos. Eles são autônomos, né? Então, eles dominam a psique, eles geram sentimentos de paralisia, de desvalorização. O complexo ele pode estar ligado a experiências que a gente reprimiu, aos traumas, a maneiras de funcionar que foram internalizadas assim desde sempre, né? Desde a infância. E muitas vezes, alguns aspectos sombrios da personalidade são projetados na depressão. E a pessoa sente que perdeu o contato com partes importantes dela mesma, que também é um sintoma. E quando a gente consegue, então, no processo analítico, integrar a sombra, a gente consegue... integrar não quer dizer que a gente vai agir daquela maneira sombria. Né? Integrar a sombra é reconhecer, aceitar esses aspectos reprimidos e escolher um caminho que funcione para direcionar a nossa energia psíquica. A gente tem aquelas características sombrias e elas precisam ser levadas em consideração justamente para que elas não atuem na nossa consciência. Por experiência própria, assim, na clínica, tem um outro lado da sombra que a gente tem que levar em consideração e que no caso da depressão acho que é muito importante, ver se vocês concordam. A sombra também tem luz. O que eu quero dizer com isso? Também tem aspectos na sombra que são potenciais, que são positivos, vai. Alguma coisa que eu nunca percebi que eu podia desenvolver, algum talento, alguma coisa que eu gostava e ficou reprimida, enfim, né, N coisas. No momento que a pessoa está com depressão e, enfim, está lá no processo de terapia, é muito interessante também quando a gente consegue acessar os conteúdos da sombra, entre aspas, positivos. Porque isso ajuda também a reforçar o ego, né? Além dos aspectos sombrios que eu preciso entender como os meus, muitas vezes reconhecer partes que eu não conhecia minha e que vão ser positivas, enfim, isso pode ajudar ser como uma muleta para a pessoa, naquele momento que ela tá, para ela se perceber de uma maneira um pouquinho mais positiva, fortalecer um pouquinho o ego, né, antes da batalha final aí com a sombra, com os aspectos negativos da sombra, né? O que vocês acham? É isso aí, né? A gente precisa estar atento a isso. E a depressão, ela é um chamado para essa mudança. É um chamado para o processo de individuação. Então, olhar para a sombra, integrar o que é positivo, o que pode ser transformado, o que pode ser reorganizado, né? É o que a gente falou no outro episódio, né? É a reforma ou a construção que parece uma ruína. Você tira tudo do lugar, você mexe com algumas questões que para você eram imutáveis, né? É assim que eu sou. E aí você vai questionar, será que é assim que eu sou mesmo? Será que é isso? É a única saída, é a única verdade? E é justamente na sombra que a gente encontra isso, né? As certezas que a gente colocou no que é ruim lá atrás. Às vezes quando a gente tinha 8 anos. Né? E a gente definiu que aquilo era ruim e pronto. A gente não questiona mais. Então o processo de individuação é esse processo de retomada das questões que estão enraizadas dentro da gente, que a gente vai precisar rever, reorganizar.
Então, isso envolve a gente estar com a nossa atenção, a nossa intenção voltada para o processo, senão facilmente a gente vai querer escapar, porque é difícil, né? Mas no caso da depressão, ela não deixa a gente escapar daquilo, né? A gente pode tentar escapar tomando medicação e tudo, aliviando os sintomas, mas na verdade a gente não tem que se livrar da depressão, né? A gente tem que integrar esse processo à nossa jornada e entender o que ela está trazendo de mudança para a gente. Não é uma coisa fácil, mas que é muito mais duradoura e persistente depois que a gente alcança essa consciência. Ela não... Aí a pergunta, né? Tem cura? O que é cura? A partir do momento que eu consigo integrar algumas questões, então eu não vou ter mais aqueles sintomas. Mas não quer dizer que a depressão foi superada. Ela fez o seu papel. E muitas vezes aqueles sintomas não voltam mais. Tem um livro que eu vou até falar na parte das dicas, mas eu já vou trazê-lo aqui, porque acho que ele ilustra bem isso que a Dani falou. É um livro de um cartunista, que é o Orlandelli. Se eu não me engano, inclusive, ele é daqui da nossa região, da região de São José do Rio Preto. Ele já veio aqui dar uma palestra, enfim. Ele tem um livro, que foi até um paciente meu que me prestou esse livro, que chama A Coisa. Então, ele é um ilustrador, né? Enfim, então é basicamente um livro de ilustrações. E nesse livro, a pessoa tá com depressão, né? Dá pra entender ali que ela amanhece, enfim. E tem uma coisa peluda, enorme, esquisitíssima do lado dela. E essa coisa não abandona ela. Ela vai escovar dente, a coisa tá lá. Ela acorda, a coisa tá lá. E assim, você vê, né? No desenho, vai mostrando que a pessoa é super apática, né? Sem vontade nenhuma de viver. Ela tenta correr, a coisa tá lá. Ela tenta rezar, a coisa tá lá. Tudo que ela faz, ela tenta fingir que não tá lá, a coisa tá lá. Ela olha no espelho, a coisa continua lá, essa coisa, né, esse monstro. Até que um dia ele vira, olha de fato pra coisa e tenta entender aquela coisa, tenta olhar no olho, né, do monstro, da coisa. E ele abraça a coisa. Literalmente, ele abraça. A coisa começa a diminuir. Ela some. Então, assim, não é fugindo, né? Muitas vezes que a gente vai escapar dos nossos monstros, mas é lidando com eles, é integrando eles, né? Acho que é um livro muito legal. Esse livro seria mais para adulto? Como que... Para adulto, mas acho que para criança legal, também. Para adolescente, acho que criança talvez ainda não... É sem falas, é só ilustração. Tem poucas falas, eu não lembro agora, Paty, se tem falas. Mas eu acho que é mais ilustração. E você me fez lembrar daquele que chama A Parte Que Falta. A Parte Que Falta. Uhum. É muito legal também, é né? Maravilhoso. Porque é um círculo faltando um pedaço e ele fica nessa busca e é o que a gente tá falando, né? Ele tenta se encaixar muito no que a sociedade, vamos dizer assim, né? Fazendo uma analogia aí, gostaria que fosse parte dele, mas na verdade ele não vai se encaixar em qualquer uma. Quando ele acha realmente, se integra ao todo, né? Como a gente tá falando aqui, é a parte que cabe a ele, que fazia provavelmente parte dele ali e só estava perdida. Mas ele encontra, se encaixa e vai, e flui bem. Aí ele consegue voltar a rolar, ter uma vida que vai fluir, né? Esse livro eu acho que aí é um pouco mais infantil, mas tem muitos adultos também que tem muitos. Fazem muitas Esse livro se tornou um sucesso de vendas por causa da Jojo. Te lembra da Jojo? Sim, que leu, né? E aí que era uma youtuber, e inclusive fica a dica para quem quiser ver esse livro que a Paty está falando, A Parte Que Falta, tem um vídeo, para quem não achar o livro, aliás, comprem o livro e vejam o vídeo, porque vale a pena, da Jojo falando sobre esse livro, lendo esse livro e falando. Quem puder comprar, né, é da Shel Silverstein. É bem bom, bem bom. Legal, serve para trabalhar muita coisa e tem a ver com isso, né? E até com criança, dá para trabalhar com criança também, porque ele é um livro fácil, então é bem legal. Uhum. A gente já foi para a parte das dicas, né? Vamos voltar aqui. Voltando. Então, bom, só para concluir então essa ideia da individuação, né? A jornada da individuação, ela pode exigir muitas mudanças no nosso jeito de lidar com a vida, com o mundo, com os relacionamentos. Ele não vai ter a intenção de aliviar o sintoma, não é uma coisa utilitária, né? O processo de individuação não é nada utilitário. Ele tem a sua jornada única. Por isso mesmo que a gente não vai fazer esse esforço de integração com a intenção de eliminar os sintomas. Porque é muito mais do que isso.
Isso pode ser, sim, uma consequência, né? Porque você abraçou a coisa, mas é mais do que isso, né? Uma transformação muito mais profunda na maneira como o indivíduo vive e na sua própria história, né? Na ressignificação da sua própria história. E como cuidamos disso? Bom, e pensando em tudo isso que vocês falaram, como podemos cuidar disso tudo, né? Uma estratégia para lidar com a depressão é, primeiramente, buscar ajuda, como vocês falaram aqui bastante, né? E que é super importante, a busca de um profissional que saiba olhar todo o contexto que a pessoa está vivenciando. Então, esse profissional, seja ele médico ou psicólogo, pode fazer os encaminhamentos necessários. Então, o psicólogo, por exemplo, a partir de uma hipótese diagnóstica, encaminha lá a pessoa para o psiquiatra, quando ele percebe essa necessidade. E aí, se é no caso de depressão ou não, né? Mas ele irá trabalhar sempre direcionando algumas estratégias, né? O psicólogo junto ali com o paciente, buscando alguns recursos, estratégias para enfrentar as situações adversas que o paciente vem apresentando alguma dificuldade. Já o médico, ele vai indicar se é necessário o uso de medicamentos, quais que devem ser usados, fazer o acompanhamento para que o sujeito, para além dos remédios, também busque outros recursos, né? É quase que uma parceria aí. Porque o psiquiatra vai provavelmente falar, olha, busque uma psicoterapia ou algo nesse sentido para alterar as formas de lidar com essa doença, com as suas causas, os efeitos que ela gerou no seu dia a dia. Mas aí vocês podem perguntar, mas quando buscar então essa ajuda, né? Como eu sei que eu preciso ir? Para isso é importante conseguir minimamente diferenciar, como a gente estava falando, né? A questão da tristeza passageira de depressão clínica. E para isso que a gente trouxe aqui toda essa descrição, para vocês poderem refletir, pensar, observar, né, com cuidado. E olhando esses fatores, os comportamentos para ficar atento. E aí, a partir disso, falar, bom, tá, tô percebendo que esses sintomas aí estão prevalecendo por cerca de um tempo prolongado comigo, tem uma certa intensidade que tá atrapalhando a minha vida cotidiana e tá me gerando um incômodo e um sofrimento intenso. Então, é hora de eu procurar uma opinião de um profissional. Né? Não quer dizer que a gente vai fechar um diagnóstico aqui, mas que você vai buscar uma opinião para poder ver um outro de fora falando e observando sobre tudo isso. E pensando nisso, né, vamos retomar aí diversos tratamentos que estão disponíveis para a gente pensar em possibilidades. A terapia em si são abordagens terapêuticas eficazes, e a gente pode falar várias aqui, né? A gente fala da junguiana, mas tem a cognitivo-comportamental, psicanálise, análise do comportamento, enfim. O importante é buscar sempre uma abordagem que é reconhecida pela psicologia como ciência, um profissional cadastrado no CRP, como a Dani já mencionou, né? E os medicamentos quando são necessários. E é importante, legal, entender como eles vão agir no seu próprio corpo, né? Até porque se a ideia é a gente ter esse autoconhecimento, se conhecer como o meu corpo age em diferentes situações, eu também preciso entender como o medicamento vai interferir no meu corpo, né? Ô, Paty, legal você falar isso do seu corpo, porque às vezes a galera tem uma coisa assim, né? Eu vou tomar esse antidepressivo porque minha mãe toma, vou tomar esse, também funciona pra mim. E aí não é assim, né? Além da questão do remédio específico para cada caso, tem a questão da dosagem, né? Enfim. Então, o próprio psiquiatra, ele vai testando, né? Qual que dá melhor pra pessoa, qual que funciona mais pra esse caso e tal. Às vezes ela já toma outros remédios, tem toda a interação medicamentosa que tem que tomar cuidado. Uhum. Então, assim, é uma tentativa que vai se fazendo. Então, gente, jamais façam isso. O remédio que tá na moda, o remédio que meu primo toma. Tomem muito cuidado com isso. E é por isso que a gente fala, quando a gente lê a bula, né? Esse remédio dá mais sonolência ou insônia. Como assim? O mesmo remédio dá 2 efeitos contrários? É porque cada pessoa pode reagir de formas contrárias àquela medicação, né? Então, faz sentido que tenha as 2 opções ali. Então, não dá pra saber. Um ansiolítico pode deixar uma pessoa mais ansiosa. Exato. Para aquele organismo não funcionou. E aí vai precisar mudar a medicação. Sim. Então, tudo isso a gente tem que ver. E aí, gente, tudo isso tá mostrando o quê? Pra gente a importância do trabalho, né, em conjunto da psicologia com a medicina, especificamente a psiquiatria aqui. E não adianta aquela pessoa que vai no médico, relata seus sintomas, às vezes fecha um diagnóstico, às vezes não, mas acredita que somente a medicação vai melhorar a condição.
não busca outros recursos, né? E aí que a gente fala que tanto a terapia, a meditação, uma atividade física, não busca outras opções para também cuidar da sua saúde mental. E isso provavelmente vai afetar também, né, na forma como esse tratamento vai ser guiado, porque esse autocuidado também precisa ser olhado, né? Agora, quando a gente pensa do lado de quem, vamos pensar de quem está próximo a alguém que mostra, né, demonstra aí esses sintomas de uma possível depressão. O que a gente pode fazer? A gente tem que se atentar, como a gente já também reforçou muito aqui, né, que não vamos oferecer um apoio que vai invalidar o sofrimento desse outro. Como se houvesse uma receita pronta, né, a ser seguida, como dizer algumas coisas que são, algumas frases que a gente vê por aí que são bem perigosas. Ah, sai dessa, você tem tudo pra ser feliz, basta você se esforçar. Isso aí é tudo preguiça, né? Só trabalhar que passa. Porque isso que você tá sentindo aí é falta de ter o que fazer. São frases que mais proporcionam mais desmotivação, né? Do que acabam auxiliando. Na verdade, a ideia de quem vai ser essa rede de apoio nesses casos é que haja uma escuta ativa. Então, no sentido de eu vou acolher a pessoa, sem tentar julgar, como a Dani aqui já falou, deixar ela trazer alguns pontos principais que mais trazem incômodo. E pensar junto possibilidades, sem taxar a doença. E, lógico, pensando também quais são seus limites quando você está acolhendo, né? Eu tenho meu limite aqui, talvez só escutar seja suficiente porque eu não dou conta de pensar estratégia junto com aquela pessoa. Ou não, eu consigo dentro de um olhar que não seja taxativo, né? Então tem que olhar para tudo isso. Muito interessante. E aí, gente, quando a gente tá falando aqui de dicas, nós já demos 2 aí, né, ao longo do episódio, mas agora eu vou concentrá-las todas nesse bloco aqui de dicas. Então, para entender mais sobre o tema, a gente tem algumas recomendações aqui. Então, tem o livro A Coisa, que eu falei, né, do Orlandelli. Tem o livro que a Paty falou, que é A Parte Que Falta. Eu não vou saber falar o nome da autora, Paty. Como que é? Tem... Também não me recordo o sobrenome, porque é um sobrenome bem complexo. Digita no Google, gente. A Parte Que Falta é um livro... A gente já citou o nome dela aqui, ó. Shel Silverstein. Isso. Tem o livro Vermelho, do Jung, né? Que é um clássico aí da psicologia junguiana. E fala de como o Jung lidou com a própria crise psíquica dele. Do Jung também a gente tem A Prática da Psicoterapia. É o volume 16 das obras completas. Ela aborda o tratamento da psiconeurose depressiva, né? Sugerindo que a depressão pode ser uma resistência ao fluxo natural da psique, exigindo uma reorientação simbólica dessa energia psíquica, né? Tem também da Von Franz, que para quem acompanha o podcast já há um tempo sabe que a gente é fã. Tem o livro Alquimia, da Von Franz. Nesse livro ela vai relacionar a depressão com aquele estágio alquímico que a Dani falou, da Nigredo. E destaca o seu papel, né, transformador aí nesse processo de individuação. Tem esse livro que, assim, eu acho que é um dos livros que eu mais amei de psicologia analítica que eu já li na vida, que é Os Pantanais da Alma. Eu acho esse livro perfeito. Ele é muito bem escrito, O nome já é chamativo, né? Os Pantanais da Alma, do James Hollis, que é um analista junguiano contemporâneo. E ele vê a depressão, né, não apenas como uma doença, mas como um chamado do inconsciente para a transformação. Ele argumenta que muitas depressões surgem quando a psique pressiona por mudanças que o ego resiste a fazer. E tem O Demônio do Meio-Dia. Esse livro, acho que a Dani já falou pra gente, né? Se eu não me engano, uma vez, em off. Do Andrew Solomon. Esse livro é um best-seller. E ele apresenta a perspectiva do autor, a sua experiência pessoal. Mas também apresenta relatos, né, de pesquisas, enfim. Ele enfatiza o uso de medicamentos. Ele não fala tanto sobre a psicoterapia, mas ele é interessante como relato. Sobre filmes, a gente tem um aqui, As Horas. Eu assisti esse filme, estava na faculdade, eu assisti com colegas da faculdade, e eu lembro ele traz uma angústia visceral, assim, né? Você sente a angústia das personagens, assim, porque ele é um filme que retrata a depressão, né? Em diferentes momentos da vida. Então é um filme muito bom também. Angustiante. Tão angustiante quanto a depressão mas é muito bom. Bom, e pensando aqui em práticas saudáveis,
vamos falar em alguns hábitos que podem ajudar na melhoria da depressão. Vamos pensar começando pela alimentação, né? A gente pode falar que não tem nada a ver, mas sim é comprovado que a alimentação tem muita relação com a nossa saúde mental. Então, pensar na questão da como que o seu intestino funciona, né? A microbiota ali do seu intestino está produzindo ou não, toda uma organização para que esse intestino funcione regularmente. Isso tem, né, comprovação hoje em dia de que tem um vínculo muito forte com a questão da depressão e faz sentido, né? Tem a ver com a nossa resistência física, Sim. né? Com a nossa capacidade de estar reagindo aos invasores externos, né? Aos vírus, às bactérias, a tudo que pode fragilizar o nosso sistema e fortalece a gente em todos os aspectos, né? É engraçado que é até simbólico, né? Porque quando a gente elimina, a gente está eliminando tudo isso e Exatamente. muito relacionado, né? Com a nossa eliminar as coisas que não fazem bem. Hoje a gente já sabe que o intestino, ele é como se fosse um segundo cérebro. Sim. Né? Então, por isso que não é à toa que quando a gente não consegue ir no banheiro, a gente fica, né, alguns dias com o intestino preso, a gente fica enfesado. Cheio de fezes. Mexe com o humor, Mexe né? com o Uma humor. boa palavra. Exatamente. Buscar, né, alguns alimentos que favoreçam a produção de serotonina. Então, a gente pode pensar em várias coisas, não uma só. Uma alimentação variada, que tem frutas cítricas, nozes, castanhas, sementes, leguminosas, e aí vai de feijão, grão de bico, lentilha. Carboidratos mais complexos, que a gente tem costume a usar normalmente aqueles carboidratos mais da farinha branca, né? Que seriam cereais integrais. Então, comer um pouquinho de tudo, mas sempre pensando nessa alimentação um tanto mais saudável, que também ajuda muito. Vitaminas, como do complexo B, que também pode ajudar. Então, a gente fala às vezes, né, na clínica, fulano, vamos ver se tá tudo bem. Faz um exame pra ver se tá tudo bem, né, com as suas vitaminas. É por isso, né? É muito comum o paciente ter uma deficiência, quando tem alguns sintomas, né? Apresentar uma deficiência. deficiência. De vitamina D. A vitamina D, Sim. a falta de vitamina D, ela tem sintomas muito parecidos com a depressão. Sim. B12, vitaminas B, né, de forma geral, do tipo B. E também hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Verdade. Também. Tem sintomas muito parecidos. Que é importante a pessoa investigar isso também. A própria falta de coisa, ferro, né? Também ferro. pode, Sim. né? A anemia vai ter sintomas semelhantes. E sabe qual que eu ouvi também um relato esses dias? Para nós mulheres, a testosterona baixa. Também tem Olha. sintomas muito parecidos, Ter a testosterona baixa pode ter sintomas. Quando a gente está chegando perto da Interessante. menopausa, tem uma redução drástica, né, dos hormônios. Então, muitas mulheres Inclusive começam a sentir, já falam, opa, será que é depressão? É importante também fazer essa bateria de exames, porque pode ser uma questão hormonal, por exemplo. Mais específico com a testosterona ou outros hormônios que... Não sei te responder isso tão ao fundo, Paty, mas a testosterona eu sei que Legal. sim. Vale aí a gente investigar, Vale né? investigar. As pessoas investigarem. O que a gente já falou de exercícios físicos, né? Então, movimento também ajuda muito a gente a regular nosso humor. Então, colocar pra fora aquilo que a gente tá sentindo, de alguma forma. Eu percebi que pra mim o que me ajuda muito, assim, eu não gosto de musculação de academia. Às vezes tem que ir porque é necessário fortalecer, né? Mas pra mim o que mais me ajuda a me regular emocionalmente, eu comecei a perceber isso no meu último ano, é dançar. Eu amo. E aí eu danço qualquer coisa que tiver. Contanto que pra mim tem um movimento ali que é animado, vamos dizer assim, eu adoro. E aí foi só isso que me fez... Eu comecei a ver quanto fazia sentido quando eu falava, nossa, eu sempre busco lugares que tem música ou que tem alguma coisa que eu possa ter um espaço pra dançar, porque a dança pra mim é uma coisa que me traz essa sensação de regular meu humor, né? Legal. Então, cada um pode encontrar aí o seu recurso, sua atividade física que se identifica, que traz esse bem-estar, essa sensação de o humor tá regulado. O sono é um fator importantíssimo, quem, né, não... A gente fica irritadíssimo se a gente não dorme bem, mas um bebê fica, né? Sim. Totalmente desregulado, imagina nós adultos. Mantemos essa questão biológica do sono aí como uma importância de temos que ter uma qualidade. E a insônia, se é uma causa aí que acontece com frequência, a pessoa não dorme com uma certa frequência, dorme, mas dorme mal, né? Que consequências que tudo isso pode trazer aí e pode estar muito relacionada com a depressão. Pode ser a causa e pode ser a consequência, né? E práticas de autoconhecimento, né? Como vocês tinham comentado aqui, registrar as emoções, registrar um sonho, né? Que nem vocês falaram. Atividades criativas como a arte, a música, a escrita, a arte-terapia de modo geral, a meditação, técnicas de mindfulness, que hoje em dia tem
facinho de encontrar, né, na internet, quem quiser consegue. Aplicativos. É tranquilo de achar. Respondendo aos ouvintes. E no nosso novo bloco, né, respondendo aos ouvintes, a gente vai responder alguns e-mails que a gente tem recebido desde o início do podcast, que a gente nunca trouxe especificamente um quadro para isso. Agora a gente vai ter esse espaço, então, para responder. E fazendo essa coletânea nos e-mails que a gente recebeu, eu vi que foi recorrente. Alguns ouvintes, vários, escreveram sobre sonhos, perguntando sobre sonhos, ou fazendo comentários sobre sonhos, ou contando algum sonho específico e tal. E sobre quais seriam possibilidades de interpretação, o que significariam determinados símbolos, como que a gente pode entender esses sonhos. Então, vamos responder essa questão. Os sonhos são pessoais, então cada sonhador vai ter um significado para determinados símbolos que vai ser relacionados à sua vivência. Então, tem interpretações distintas, porque o símbolo tem uma questão pessoal com o sonhador, né? Tem um aspecto pessoal além do aspecto coletivo. A gente sempre tem que lembrar que o símbolo ele abarca as polaridades de alguma coisa, né? O símbolo do bem também abarca o mal, o da luz também traz a escuridão. A gente tem as polaridades, por isso que um mesmo símbolo pode ter significados diferentes. Acho que um bom exemplo disso é a cobra. É verdade. Tem muita gente que fala sonha com cobra, já pensa em traição, por causa lá da história, né, de Adão e Eva. Mas a cobra, a gente tem que lembrar também, ela é o símbolo da medicina também. A serpente, né? né? A cobra, a serpente, é verdade. Ela é um símbolo lá da medicina, então ela também pode ser o símbolo da cura, né? Então, nem tudo é só uma simbologia. E para uma pessoa pode ter um significado mais ligado à cura, outro pode ter mais ligado a perigo, a riscos, né, a ameaças. Então, isso é muito particular. Para cada pessoa vai ter um significado. O Jung enxerga o símbolo como sendo a melhor maneira de representar alguma coisa que não é possível ser representada, né? É um portal para o inconsciente. Um símbolo, ele abre essa possibilidade. E ele tem significados profundos. E a gente nunca vai esgotar um símbolo. Se a gente esgotar o símbolo, ele deixa de ser símbolo. Então, ele ajuda a gente a expandir a nossa compreensão, transformar. Por isso, os sonhos são recursos tão importantes na psicologia junguiana. Então, para cada sonho, a gente precisa entender que vai ter um significado diferente. Não dá para a gente interpretar um sonho sem falar com o sonhador, sem entender o contexto de quem está sonhando, em que fase da vida está passando, qual é a sua história. E é só a partir daí que a gente vai conseguir dar uma interpretação para o sonho, né? Então, anotar os sonhos não vai adiantar nada se eu não tiver alguém para interpretar? Vai, porque ele vai funcionar simbolicamente, né? Só de você dar atenção para ele, ele já vai fazer um efeito inconsciente. Sim. Mas, claro, se você quiser ter uma percepção mais consciente do sonho, vai precisar da ajuda, né? Do terapeuta, ou do psicólogo junguiano que tem esse olhar voltado para a interpretação simbólica do sonho. Então, pensando nisso e no que a gente pode conversar aqui, lembrem de mandar as suas perguntas sobre... Hoje a gente falou sobre depressão, enfim, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, a gente vai se esforçar para tentar trazer de alguma forma alguma contribuição. A gente não vai responder especificamente, né? O e-mail de fulano, não. Até para não expor, então a gente vai trazer temas semelhantes de e-mails, vai pegar a ideia e vai trazer aqui para comentar, tá bom? O que isso significa para você? Muito bom. E no que isso significa para você, nós tivemos 2 músicas aqui que a gente gostou e a gente ficou muito indecisa, a gente não conseguiu escolher qual. Pois é, até ontem eu tava olhando. Não, gente, vai as 2. E aí a gente trouxe as 2. Elas são em inglês, então a gente vai trazer a tradução, tá? A primeira
chama-se Amigo, por favor, Friend, Please. Né? Essa banda, 21 Pilots. nossa, eu não conheço. É, legal. Não conheço. Ter filhos Já tem um jovens e certo adolescentes tempo, me né? Eu ia deixam na perguntar vibe isso, é de ali. adolescente? Eu conheço. Eu tenho um recorte, né? Tipo, até a década, até 2000, assim. É rock, né? Eu acompanhava MTV e tal. Depois eu tenho um Então, gap. não tem mais MTV agora Não tem mais no MTV. que era antigamente, né? Do jeito que era. Como eu não- gosto de eu não- rock, eu vou Agora é o acompanhando. Spotify. Eu tava vendo esses É, dias Spotify. os indicados pro Grammy, eu não conheço ninguém. Olivia Rodrigo, uma galera que eu falei, É. gente, onde eu estou vivendo? Então, Então essa banda aí tem essa música, Friend Please. Vamos lá. Eu sinto por você, mas quando você acreditou que estava sozinho, você disse que as aranhas arrastaram-se para dentro e fizeram uma casa para si mesmas. Onde a luz esteve uma vez, petrificado de quem você é e de quem você se tornou. Você vai se esconder de todos, negando que você precisa de alguém, para exterminar seus ossos. Amigo, por favor, retire as mãos dos seus olhos para mim. Eu sei que você quer ir embora, mas, amigo, por favor, não tire a sua vida de mim. Vivendo como um fantasma, você anda por todos que você conhece. Você diz que está bem, mas você perdeu o seu equilíbrio e brilho. Então, eu parei para que você ficasse sabendo. Amigo, por favor, retire suas mãos dos seus olhos para mim. Eu sei que você quer ir embora, mas, amigo, por favor, não tire a sua vida de mim. Você deixaria eu ficar sabendo dos seus planos hoje à noite? Porque eu não vou ir embora até que nós dois vejamos a luz. E eu não tenho mais nada a dizer, mas eu irei ouvi-lo o dia todo. Sim, eu irei. Amigo, por favor, retire as suas mãos dos seus olhos para mim. Eu sei que você quer ir embora, mas, amigo, por favor, não tire a sua vida de mim. Gente, eu arrepiei, olha. Linda essa letra. E essa banda que a gente adora, eu e a Dani, a gente vai ter no show, né, Dani? não é? Que é Coldplay, que essa música é um clássico, né? Fix-You. A música basicamente fala assim: quando você faz o seu melhor, mas não tem sucesso. Quando você recebe o que quer, mas não o que precisa. Quando você se sente tão cansado, mas não consegue dormir, preso em marcha ré, e as lágrimas escorrem pelo seu rosto. Quando você perde algo que não pode substituir. Quando você ama alguém, mas isso se desperdiça. Poderia ser pior? Luzes vão te guiar para casa e incendiar seus ossos. E eu vou tentar consertar você. Bem lá em cima ou lá embaixo, quando você está apaixonado demais para desistir. Mas, se você nunca tentar, nunca saberá exatamente qual é o seu valor. Luzes vão te guiar para casa e incendiar seus ossos, e eu vou tentar consertar você. Lágrimas escorrem pelo seu rosto quando você perde algo que não pode substituir. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, e eu, lágrimas escorrem pelo seu rosto. Eu te prometo que aprenderei com meus erros. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, e eu, luzes vão te guiar para casa e incendiar seus ossos, e eu vou tentar consertar você. Linda, né? Lindas Muito. essas músicas. Por isso que é difícil de escolher, né? Bom, e vamos pro resumo do nosso episódio, relembrar, retomar algumas coisas que ficou importante aqui pra gente. Desde lá do início, né, a gente falando, como a Mayara trouxe pra gente, o que é depressão, segundo o DSM, com todos aqueles termos, né, médicos, mas que é importante a gente ter uma noção, compreensão para poder pensar a depressão não apenas como um problema, né, mas como a própria Dani depois trouxe pra gente, um chamado para a própria mudança, né? Às vezes a gente não tá nesse processo de olhar para si e aí vem a depressão, para algumas pessoas, justamente fazendo esse chamado, né? Então é importante que fique aí para vocês, atento a todos esses sintomas, a tudo isso que a gente falou da questão da duração, da intensidade, de afetar a vida, nossa vida diária, tudo que pode envolver ali, né, as características que a gente citou da depressão. Pensar em estratégias para lidar, se é ou se não é, se eu busco ajuda, se eu não preciso, se eu preciso só ver se é uma questão de alimentação, vitaminas, ou me envolver em alguma atividade física, algo que não está fazendo muito sentido para mim, ou se realmente eu preciso fazer um tratamento. Né? E fica aí também para vocês um convite para interagir com a gente, mandando perguntas, compartilhando as experiências que vocês tiverem. Pode mandar, a gente adora ver
né, o que vocês têm para compartilhar com a gente sempre fica feliz quando recebe alguma mensagem. E sigam a gente nas redes sociais. Não se esqueçam aí o Instagram. Como que Instituto Jungiando. Instituto Jungiando. A gente mudou o nome, como a Mera falou. Então, sigam a gente lá. A gente tá atualizando tudo certinho sobre a relação do podcast, as novidades que vão vir por aí também. Fiquem de olho. E compartilhe esse episódio com quem você acha que pode se interessar, que precisa ouvir. Agradecer vocês aí que estão com a gente, né, nessa 3ª temporada, seguindo a gente. Quem tá chegando agora também, sejam bem-vindos. Conversem com a gente, então, pelo e-mail podcastjungiando@gmail.com ou no site www.psicologiajung.com.br. Certo, gente? Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Jungiando, com roteiro e curadoria da Maiara, Daniele e Patrícia. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijos. Obrigada, gente. Até a próxima.